Agora vem cá, você sabe que está rolando esse negócio do Irã, Estados Unidos, Israel. O Trump falou, deu um ultimato, não, é o seguinte, vai acontecer isso e eu vou dizimar todo mundo se não voltar atrás, não parar com se não se render e coisa e tal. Mas durou pouco não aconteceu nada do que foi falado e continua os ataques no Líbano, o Israel não está nem aí, está metendo louco. O que você acha sobre esse conflito Estados Unidos, Irã e Israel? Você acha que acaba logo, isso aí vai escalar para uma terceira G mundial? O que você acha? Bom, essa história de guerra, não só essa agora, mas se você for ver a história da humanidade, você tem mais de 10 mil guerras catalogadas desde o início da história da humanidade e ainda outras que a gente nem sabe, nem foi catalogada. Então, eu acredito que ainda vai se estender por um bom período, porque o mais importante dessa questão da guerra é entender, muitas vezes, o que uma guerra traz, né? O que está por trás de uma guerra, qual que é o objetivo disso. Quando a gente fala nisso, você tem muitas situações envolvendo, por exemplo, o medo, a raiva, sensações assim de morte e todas essas coisas envolvidas, que você gera, inclusive, um ectoplasma no nível do astral, por exemplo, que você alimenta estruturas que lá estão. Então, é uma vantagem, nesse sentido, você ter uma guerra para você produzir susto, para você produzir medo, para você ter ódio, para alimentar essas estruturas num outro nível. Então, você perpetua, vamos dizer assim, certas forças que estão por trás dessa realidade física aqui. Então, a guerra, eu acredito que ainda vai ter vários desdobramentos aí. Não acredito agora numa 3G aí mundial, mas ainda vai ter vários desdobramentos ainda. E o objetivo é que espalhar isso mesmo, que vá para uma 3G mundial, espalhar que isso vai acontecer, para que se gere mais medo, mais pânico, e as pessoas gerem mais ectoplasma ainda. Então, quando tem conflito entre nações, guerras acontecendo, no astral, para esses seres trevosos, tem banquete sempre. Tem banquete. O principal alimento deles lá é o ectoplasma. E existem duas formas de você produzir o ectoplasma. Ou você faz aqueles seres, habitantes de um planeta, por exemplo, sentirem muito medo, sentirem muita raiva, muito ódio, ou pelo sofrimento, ou vamos dizer assim, num exagero de uma comemoração, por exemplo. Quando, Entendi. Sei lá, você põe, por exemplo, uma Copa do Mundo. O estádio de futebol lotado. Isso, aquele povo que, de repente, bebe e dá aqueles gritos de euforia intensos, assim. Esse estágio exagerado também gera o ectoplasma. Os dois extremos geram. Então, não é à toa que você ouve muito... o futebol hoje é uma das profissões mais bem pagas do mundo, né? Se não for a mais. Aqueles shows lotados, Lady Gaga também. Também, exatamente. Então, tudo isso gera o ectoplasma quando você tem aquele exagero de comemoração, aquele sentimento... Aquele sacrifício que a pessoa faz de usar até fralda, gera também isso aí. Também gera. Então, é uma espécie de adoração. A pessoa usar uma fralda para assistir um show, ela está adorando aquela pessoa que está ali em cima. Exatamente. Então, quanto mais tiver extremos, mais ectoplasma é gerado. Vamos lá. Isso começa com uma situação desde pequeno, que eu tinha muitos sonhos, inclusive com lugares, e eu tinha uma percepção que eu comentava até na época com os meus tios, de que eu falava, nossa, antigamente parece que a semana não tinha 7 dias. Só vou pedir para você chegar um pouquinho mais para frente só. É isso, maravilha, para nós te vermos melhor. Aí ficou bom, ficou ótimo. Tá bom assim? Tá ótimo, perfeito. Então, quando eu era criança,
eu questionava, eu lembrava de épocas que parecia que a semana não tinha 7 dias. Parecia que o tempo e o espaço era completamente outro tipo diferente. Não tinha essa contagem de horas que a gente tinha aqui, nada disso. E eu tive sempre sonhos que me perseguiram desde pequeno, com naves e todo esse tipo de coisa que a gente vê no mundo esotérico, né, vamos dizer assim, e com muitos contatos, assim, eu já acordei várias vezes no meio do sonho, acordado, assim, de repente pulava da cama e via, após um contato, assim, com uma nave, com um sonho, assim, que eu acordava de repente do nada, assim, assustado. E aí eu comecei a procurar respostas muito cedo. Eu gostava muito desses assuntos e por volta de 19 anos de idade, eu conheci vamos dizer assim, uma escola de desenvolvimento mental. E essa escola de desenvolvimento mental foi até uma pessoa que comentou comigo sobre ela, e por curiosidade eu fui até lá. E lá eu aprendi muitas coisas relacionadas, por exemplo, o que a gente chama de fenômenos parapsicológicos. Eu conheci nessa época também o curso envolvendo o Padre Quevedo, que é aquele da Igreja Católica, né, o falecido Padre Quevedo, que fala dos fenômenos paranormais. Ele falava de uma forma muito interessante que aquilo que a gente vivenciava, ou que aquilo que certas experiências de pedras atravessando paredes, de fenômenos envolvendo mexer objetos, ouvir vozes e todo esse tipo de coisa, se diz, na verdade, ser um fenômeno psíquico, e não uma materialização ou uma situação envolvendo supostos espíritos ou coisas espirituais. Então, eu me interessava muito por esse assunto. E nessa escola de desenvolvimento da mente humana, eu conheci muitas pessoas lá que foram testemunhas, inclusive, de um médico que fundou essa escola. Hoje ele faleceu em 1981. E eles eram testemunhas que esse médico, em determinado momento, ele, nos sonhos, ele entrava, por exemplo, na casa de uma pessoa, isso dormindo num sonho, ele entrava na casa da pessoa, ele pegava um objeto, um prato, por exemplo, e levava para a casa dele, isso no sonho. E aí, no dia seguinte, ele devolvia o prato, fisicamente falando. Então, a hora que eu ouvi isso, eu falei assim, se isso for verdade, eu quero aprender a fazer isso. Então, diversas aulas foram acontecendo lá. Eu fiquei cerca de 5 anos lá. E um dia, eu no quarto da minha casa, treinando, eu fui para um lugar, conscientemente, dormindo, eu estava deitado na cama, eu fui para um local onde tinha muita terra e muitas árvores do plátano, que é aquela folha que parece a bandeira do Canadá. E foi muito interessante porque eu me vi pegando aquelas folhas no sonho e segurando elas. Isso é o que eu lembro do sonho. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu vi 3 folhas de plátano no chão do meu quarto. Eu falei assim, caramba, o negócio funcionou. E aí eu fiquei extasiado com aquilo. Eu falei, nossa, o negócio funciona. Então, lá nesse centro de desenvolvimento da mente, a gente treinava todos os fenômenos paranormais que você pode imaginar. E depois de treinar, inclusive, vem a grande questão que pairava na minha mente. Qual que é a utilidade de se fazer isso? A gente treinava
ler pensamento. A gente treinava, por exemplo, alguém escreve um nome num papel, e aí você pega esse papel fechado na mão, e aí você relata para uma pessoa o que está escrito ali. Então, isso era treinamento. Então, é tudo coisas psíquicas. E chega um determinado momento que você pergunta para si mesmo, mas qual que é a finalidade disso? Então, eu comecei a praticar também para essa questão de ajudar as pessoas na questão da saúde. Tinha uma pessoa de Ribeirão Preto, inclusive, que estava em coma, se eu não me engano, 7 meses que ele estava em coma. Isso foi por volta do ano de 2006, mais ou menos. Essa pessoa estava em coma, o nome dele era Aloadir, e eu me concentrei buscando, como se fosse assim, mandar a energia, vamos dizer assim, para ele, com técnicas que eu tinha aprendido e tal. Isso no meu quarto. E, de repente, é como se ele tivesse aparecido ali na minha frente, a imagem dele ali. E eu falei assim, caramba, eu fiquei até meio sem ação, mas eu falei, já que eu estou aqui, eu estou na chuva para se molhar. E eu comecei a conversar com essa imagem desse homem que estava lá, que na verdade fisicamente ele estava em coma. Então eu comecei a conversar com essa imagem e ele me relatou que ele estava fugindo, inclusive, porque estava com sérios problemas financeiros na casa dele. E ele estava fugindo de estar ali naquele local com a família, porque estava sentindo muita pressão e muita coisa. Eu lembro que, na época, foi um papo até meio bravo, porque eu falei assim, cara, você está sendo muito irresponsável. Olha o gasto que está gerando esse hospital, você está ali em coma, inconsciente, você vai enfrentar essa situação, você vai voltar e vai enfrentar isso de frente. Você está piorando a situação, inclusive financeira, da sua família. Você tem 2 filhos, você tem uma esposa te esperando. Então, assume aquilo que você começou, que é um casamento, e vai seguir sua vida. Mas desse jeito que você está, não tem condição. Então, você volta e vai cuidar da sua família. E, por incrível que pareça, eu não tinha tanto contato nem com ele, nem com a família dele, porque ele era de um grupo, de uma igreja católica que eu frequentava em Ribeirão. E eu fiquei sabendo por amigos em comuns que era um domingo, se eu não me engano, às 19 horas por aí, que nesse momento, exatamente nesse horário que eu estava fazendo esse trabalho, ele voltou no coma. E sem resquícios, sem nenhum tipo de problema, que às vezes a pessoa volta com um tipo de problema. Não, nesse caso foi tudo normal. Então eu falei, caramba, eu já fui para um caso extremo, vamos dizer assim, na situação de saúde, que eu já fui testar com uma pessoa em coma. Então eu comecei a estudar essa parte energética do porquê que as pessoas ficavam doentes, na verdade, e por que muita gente, por exemplo, com câncer, conseguia curas sem fazer quimioterapia, e outras pessoas, mesmo com químio, e permaneciam ali daquele jeito, sofrendo, e o câncer, muitas vezes, não entrando em remissão. Então, eu comecei a estudar essa parte da saúde e descobri, inclusive, muitas coisas interessantes nesse tempo. Então, um ano após, cerca em 2007, mais ou menos, eu comecei a aprender sobre apometria, que eu não conhecia a técnica. E aí eu comecei os primeiros passos treinando com pessoas e tudo mais,
Naquela época eu tinha até aquele bate-papo, que é esses que a gente tem na internet, que a gente entra em contato com as outras pessoas, bate-papo, né, normal. E numa dessas salas de bate-papo, eu entrei em contato com uma pessoa, uma garota do outro lado, comecei a bater papo com ela, tal, e aí, tudo bem, tal. E nesse momento, eu estava no meu quarto, abri uma tela, como se fosse uma tela de TV em cima do computador, e eu via uma menina do outro lado no computador teclando. Então eu comecei a falar com ela. Você, por acaso, é assim, está vestida assim, assim, é com o cabelo cacheado, morena e tal? E ela começou a me perguntar, mas como você sabe? E aí, de repente, entrou uma mulher lá no quarto, e eu perguntei, quem que é essa mulher que acabou de entrar aí? Aí ela falou assim, é minha mãe, mas quem é você? Onde você está? E aí ela parou de conversar comigo. E aí eu comecei a, vamos dizer assim, a entrar realmente nessa questão psíquica, nessa questão da apometria, e começar a aprender as técnicas, começar a aprender sobre essas questões, inclusive psíquicas, né? É até interessante, porque a gente fala muito sobre essas questões espirituais, e eu aprendi muito a questão da apometria clínica, né? Por que a apometria clínica? Porque ela é voltada para situações psíquicas, e não para situações que são consideradas, vamos dizer assim, espirituais. Existem as coisas espirituais. Tanto é que quem trouxe a apometria para o Brasil foi um porto-riquenho, farmacêutico bioquímico e, inclusive, ateu, que era o Luiz Rodrigues. É depois que a apometria entrou em contato, né, com algumas outras, umas crenças, e aí ela entrou mais ou menos na religiosidade. Porém, nessa época que eu estudava as situações, os corpos mentais, vamos dizer assim, eu conheci a história, que hoje é um pouco esquecida, do Harry Houdini, que ele era um ilusionista, e antes de morrer, ele fez um acordo com a esposa dele, que era a Bess Houdini, que ele jurava para ele não existe volta. Para ele não existe esse negócio de você estar aqui e de quando você morrer, você vai ficar ali se comunicando com as pessoas aqui. Para ele, você simplesmente morre e vai embora. Então ele fez um acordo com a Bess Houdini, a esposa dele, e disse o seguinte: nós vamos combinar uma passagem aqui, uma frase, que só nós dois vamos saber. E se eu tiver em algum lugar que eu consiga me comunicar com você aqui, os médiuns, que com certeza vão tentar se comunicar comigo, vão saber essa resposta, porque eu vou passar para eles essa frase. Então, ele morreu em 1926, e até então, dessa data, a esposa dele começou a percorrer centenas de médiums, durante 10 anos, ela fez esse trabalho, que diziam estar em contato com o marido dela, que faleceu, que era o Houdini. Só que nenhum deles conseguiu falar a frase. Então, ela deu o caso por encerrado, inclusive, depois de 10 anos em que essa situação se passou. Então, ela ficou durante 10 anos com centenas de médiums que juravam ter contato com o Houdini, do outro lado, e até então essa frase não foi descoberta. Então, ela deu por encerrado, depois de 10 anos, e falou, realmente o Houdini não voltou,
e não teve uma resposta aqui definitiva sobre ele. Ele simplesmente foi embora. Então, ele estava certo. Então, não houve essa comunicação após a morte com ele aqui, com as pessoas aqui, né? Então, o que acontece? Teve um pesquisador alemão, o nome dele era o Barão Albert von Schrenck-Notzing, nome estranho e alemão. Ele fez algumas pesquisas, inclusive com médiums. Em casos de pessoas que morriam, perdiam seus entes queridos, algumas pessoas dessas procuravam médiums para poder saber como que essas pessoas que morreram estavam do outro lado. E aí, numa dessas sessões, com devida autorização, esse alemão participou com várias testemunhas, tem até o nome de várias testemunhas da época, inclusive, e todo mundo viu, em determinado momento, a aparição daquela pessoa falecida ou de alguma coisa relacionada a ela. Muitas vezes era a própria pessoa que materializava naquela sala ali do lado. Só que, após a materialização, quando a materialização acabou, o alemão e todo mundo percebeu uma coisa interessante. Nesse experimento, eles foram colocados em cima de balanças de precisão. Então, o médium era colocado em cima da balança de precisão, e a partir do momento que começava a aparição, o médium chegou a perder até 13 quilos, em alguns casos extremos, até 23 quilos, ali na hora. Quando terminou essa aparição, esse peso que o médium perdeu voltou para ele. Estava ali, a balança não mente, na frente de todo mundo. Então, o que seria essa aparição? É justamente o ectoplasma da mente do médium, do corpo do médium, que se materializava ali. Quando a gente fala, muitas vezes, em ectoplasma e essas formas, muitas vezes a gente está falando não de um espírito, a gente está falando de personalidades. Então, quando a gente fala de personalidades, é assim, eu tenho hoje aqui o conjunto de pensamentos, emoções, sentimentos que formam a minha personalidade. Se eu chegar no final da minha vida, lá na frente, com algum tipo de trauma, com algum tipo de medo, com uma sensação de que poderia ter feito alguma coisa diferente na minha vida e não fiz, essa personalidade minha, ela fica nesse nível inconsciente, num looping. Como se fosse um filme que você coloca ali na TV da sua casa e coloca aquilo para repetir. Essa personalidade, ela é carregada de emoções, de sentimentos e de experiências, inclusive, que eu tive aqui. Então, ela que é acessada muitas vezes, e não um suposto espírito. No caso do Houdini, que eu comentei aqui, ele já não acreditava na questão de voltar. Ele já tinha uma vida, vamos dizer assim, resolvida de certa forma aqui. Então, ele não tinha essas questões de traumas para trabalhar, esse tipo de coisa toda. Então, essa personalidade não foi gerada. Se ela não foi gerada, ela não foi ninguém conseguiu, na verdade, acessar. Por quê? A personalidade, a partir do momento que ela não é gerada no nível inconsciente, ela é assimilada e passa para níveis mais profundos, que seria do mental para cima. Então, o que a gente se prende aqui muitas vezes? Que até foi o assunto que a gente começou a live hoje, sobre as questões, por exemplo, da guerra. Gera-se um sofrimento,
onde você leva esse sofrimento até o final e você fica como uma personalidade no nível, por exemplo, do astral, e ali você não consegue ultrapassar, porque a personalidade é como se fosse uma pedra que você carregou para o outro lado. E aí, você automaticamente, não sabendo o caminho a seguir, além do nível astral, você fica à mercê de consciências, muitas vezes, que podem estar transvestidas, por exemplo, de seres bonzinhos que estão para ajudar. Tipo, lobos em pele de cordeiro.